Nós que somos tatuadores trabalhamos com imagem. Por isso a impressão que fica da qualidade do nosso trabalho depende inteiramente de como a gente apresenta ele. Nesse vídeo eu vou te passar várias dicas importantes para melhorar a apresentação do seu trabalho. E no final eu vou lançar um desafio com um prêmio maneiro, aliás, mais de um prêmio. Então, cara, assiste esse vídeo inteiro que o canal tá voltando com tudo e eu preparei um conteúdo super recheado para você. Pessoal, eu tive a ideia de falar sobre esse assunto e ainda fazer esse desafio aqui porque não faz muito tempo eu andei trocando o padrão visual da apresentação do meu portfólio lá no Instagram. Quem me acompanha aí há muito tempo sabe que já tem anos que eu trabalho com a imagem recortada e um fundo que antes era um fundo escuro. Eu usei por muitos anos ali um fundo preto com textura de madeira, que acabou ficando muito característico, inclusive, da minha apresentação. E recentemente eu troquei esse fundo preto, esse fundo escuro, por um fundo mais claro, cinza claro, com uma textura ali de cimento queimado, uma coisa meio industrial, mais clean. E mais recentemente ainda eu mudei o padrão das imagens que eu uso para alguns anúncios que eu faço no Facebook, no Instagram. E nesses eu usei uma abordagem completamente diferente. Eu usei imagens de ambientes decorados, com elementos naturais, como plantas, algumas coisas em madeira, ou até mesmo umas cortinas, janelas. E o que aconteceu é que alguns de vocês notaram essas mudanças e vieram me perguntar, a título de curiosidade mesmo, porque alguns de vocês sabem, e quem não sabe vai ficar sabendo agora, além de tatuador, eu sou formado em design gráfico. Trabalhei muitos anos na área de comunicação para web, na área de publicidade voltada para social media, para redes sociais. E aí, por isso, eu resolvi unir esses dois assuntos e falar sobre as estratégias de divulgação com embasamento técnico voltado aí para a preparação de um bom portfólio, de um portfólio com uma apresentação profissional. Eu vou explicar os motivos, os porquês por trás de cada uma dessas minhas abordagens para dar exemplos, mas também vou mostrar exemplos variados de outros tatuadores, de outros portfólios. Mas eu acho que eu posso trazer esse olhar mais técnico aqui e ajudar a deixar esse assunto mais mastigadinho para quem é um pouco leigo aí com relação a design, com relação a marketing pessoal. Então, para não perder o costume, eu separei aqui 6 dicas para ficar bem fácil para vocês. E a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre recortar o fundo ou não. Eu queria abordar essa questão primeiro para tirar esse assunto aqui da frente e desfazer algumas confusões que eu sei que vocês têm, tá? Eu vejo que algumas pessoas tentaram fazer isso porque se espelharam em mim, viram que eu faço isso, mas eu já de cara digo para vocês que não é a abordagem mais fácil nem a mais simples. O mais fácil mesmo, e o que eu indico para a maioria das pessoas, é separar um cantinho aí já meio que preparado para você sempre tirar foto no mesmo esquema. O ideal é uma paredezinha que você tenha com um fundo neutro, um fundo mais liso, mesmo que a parede seja texturizada, se tiver uma textura bacana, o importante é ter boa luz, ou uma luminária perto, ou acesso a alguma luz, alguma lâmpada que você possa pegar e colocar ali do lado, ou pendurada, não sei. Mas é ter esse cantinho já preparado, que você tem sempre o controle da mesma luz e do mesmo fundo, de preferência um fundo aí mais uniforme, mais neutro. Pode ser uma parede lisa, texturizada, o que for, se você tiver um cantinho aí no seu estúdio, ou na sua casa, no seu home studio. Por que eu tô falando isso? Porque recortar dá trabalho, e se você não faz direito, fica com uma cara não profissional. Em vez de ter o efeito desejado, o tiro sai pela culatra e pega mal. Então só é útil mesmo se você não tem realmente um cantinho bonito, uma parede legal, lisa e tal para fotografar. Ou no meu caso, se você já tem uma bagagem um pouco maior de trabalhos e já mudou de abordagem para o seu portfólio, especialmente no meu caso em que eu mudei de estúdio algumas vezes. Então o cantinho que eu tinha antes separado para fotografar já é diferente, de repente a parede é de outra cor, tem uma outra textura muito distante, a luz é outra, e aí isso acaba gerando uma diferença. E como eu ainda uso alguns trabalhos dessa época para poder padronizar, uniformizar e ter a liberdade de pegar esses trabalhos e levar comigo para um outro momento de apresentação do meu portfólio, eu sempre optei por recortar. Mas isso porque eu também sou designer, já tenho esse costume. Então, se você tem alguma intimidade com Photoshop, acha que é de boa e quer ter essa vantagem, beleza, vai fundo. Mas se você está começando agora, se você vai preparar pela primeira vez o seu setup, de repente você pode pensar que, tipo, uma parede branca, por exemplo, é bem comum de você achar em um estúdio que você vai, em outro que você vá, ou uma parede escura, ou um fundo que você possa sempre reproduzir, como, por exemplo, um tecido preto, ou um tecido, sei lá, branco, que você sempre pode pendurar, uma coisa mais portátil. De repente você desenvolve um esquema que para você vale a pena e que você consegue deixar ele preparado ali e replicar em outros lugares se você mudar de estúdio ou coisa assim. E isso leva diretamente à nossa segunda dica, que é menos é mais. Que, cara, a palavra-chave aqui
nessa dica é o desapego. Sim, eu tô falando para você selecionar só a nata da nata dos seus trabalhos. Cara, é muito comum quem tá começando acabar postando de tudo para poder gerar movimento, para mostrar que tá fazendo, para chamar a atenção do público e tudo mais, mas você acaba transformando o seu feed numa espécie de registro de tudo que você está fazendo, né? De diário da sua produção. Só que a gente sabe que nem tudo a gente acabou tendo um bom desempenho. Tem muito trabalho que a gente faz que é mais comercial, que não é interessante artisticamente, que não vai chamar a atenção do público. Às vezes você quer colocar só para mostrar que essa técnica é boa, mas dá uma reavaliada. Pensa assim, cara, de todos esses trabalhos que eu tô aqui, quais que eu realmente me orgulho, quais que são interessantes porque são criativos, porque você criou, porque tem uma imagem chamativa, né? Enfim, tenta eliminar escritinha, símbolozinho, infinito. Se você só tem esse tipo de trabalho, beleza, você seleciona os mais legais e com o tempo, à medida que você vai tendo outros, né? Aí você vai fazendo sempre essa troca. E cara, você não precisa de muitos trabalhos se você ainda não tem realmente na bagagem. Você só precisa, sei lá, pensa no Instagram, ele tem ali 3 colunas, né, com os quadradinhos, aí uma linha em cima da outra, com 3 linhas e 3 colunas, você tem 9 trabalhos mais ou menos, e você já meio que ocupa a primeira página do feed. Se você botar aí mais 3, já são 12, né, são 4 linhas por 3 colunas, e isso aí o cara que entrar no seu perfil, ele vai ver isso de primeira, ele vai precisar carregar as outras para ver o que tem lá embaixo, se tiver. Se não tiver, já está aparecendo ocupado a primeira página, né, que é aquela primeira impressão. Então vamos trabalhar aí com esse número. Começa, se você não tem muitos trabalhos, com pelo menos 9 ou 12 dos melhores que você já fez. Se você não tem o suficiente, tudo bem, bota menos, preenche com alguns desenhos, umas fotos bem tiradas, umas coisas assim, mas nivela por cima, porque se você tem um monte de trabalho mediano ali, junto com os seus melhores trabalhos, a média de quem presta atenção, né, a atenção do observador vai ser nivelada pelo meio, vai ser puxada para baixo por esses trabalhos que não são tão interessantes. Se você bota só os melhores dos melhores, o impacto inicial vai ser outro. A terceira dica é para falar sobre iluminação, que é um aspecto fundamental. Muita gente às vezes fala que, pô, eu tenho um celular que a câmera não é tão boa, e beleza, isso influencia. É legal você ter um aparelho com pelo menos uma boa qualidade de câmera, mesmo um celularzinho, né, com uma câmera um pouco melhor, mas cara, às vezes um celular com uma câmera mediana, se o ambiente estiver bem iluminado, a imagem ainda fica boa, ainda fica nítida. Agora, essa é a grande diferença, porque um celular que tem uma câmera mediana, quando não tem luz, a imagem fica horrível, porque ele não tem capacidade de enxergar em pouca luz, com nitidez. Para quem entende um pouco mais aí tecnicamente, tem a ver com o ISO, né, do celular, ou seja, se é da câmera do celular, né? Se o ISO é alto, se ele tem uma boa qualidade de imagem junto com o ISO alto, ele consegue captar melhor. Então, é fundamental você iluminar bem. Primeiro, uma luz branca, tá? Uma luz branca ela vai garantir neutralidade das cores, ou seja, né, você não vai gerar alteração nos tons aí do seu trabalho, vai garantir que ele vai ser visto o mais próximo possível daquele, né, no olho nu. Então evita uma luz muito quente, ou até mesmo luzes coloridas e tal. Procura uma luz branca e uma luz branca que seja difusa, é o melhor de todos os cenários. O quê? Um softbox como esse que eu estou usando aqui, ó. Que vocês estão vendo que a luz fica mega espalhada, ela não fica forte, como se estivesse estourando, né, marcando a sombra. Não, ela está bem espalhada no ambiente. E você pode conseguir isso pegando qualquer luminária e aí botando um papel ali na frente, prendendo até com fita crepe mesmo, só para dar aquela quebrada nos raios de luz, para ele dar aquela espalhada ali e não sair com a lâmpada diretamente apontando na tua cara, ali na pele do cliente. Um ring light também, que é baratinho, ele já ajuda porque ele é circular e tem um acetato, né, uma espécie de plástico branco leitoso na frente, isso já deixa aquela difundida na luz, isso é bem útil, é bem usado inclusive para a galera que, né, faz vídeo, faz coisa de foto, de moda, justamente porque deixa suave a pele. E essa luz, o ideal é que ela esteja posicionada de forma indireta, ou seja, não esteja apontado diretamente para a parte do corpo que você está fotografando. Lembrando, né, que o raio de luz ele anda em linha reta e ele rebate nas superfícies. Então, se você está apontando a sua câmera e está botando a luz logo aqui assim, na direção, né, atrás do celular ou na mesma direção, a luz vai bater ali na pele do seu cliente e vai voltar direto para a câmera do celular. E aí o que acontece? Aquelas tatuagens, especialmente a pele, né, depois de tatuar que está meio úmida, fica aquele, né, meio molhadinho assim, aquela luz vai refletir
e vai voltar aquele branco estourado, que é o reflexo mesmo da luz naquela superfície da pele. Então o ideal é você posicionar as luzes nas laterais, assim, pelo menos com um ângulo de 45 graus, para que ela não fique refletindo direto na câmera, tá? Ideal mesmo, melhor ainda se você tiver 2 pontos de luz, porque aí vamos supor, aqui tem um braço, fotografando aqui esse braço, eu boto uma lâmpada, né, vindo daqui assim, e uma outra vindo de cá. E aí você não vai ter muita sombra, vai estar tudo meio que, né, bem iluminado que nem está aqui. Você não tem aquela luz que está vindo só de frente e aqui atrás, na parte mais dos cantos do braço, geralmente fica super marcado, super escuro quando você tem um ponto só de luz. Pode ser uma luminária e uma outra lâmpada que tu tem num bocal, cara. Qualquer coisa assim, é baratinho. Tu compra um bocal, prende uma lâmpada e já está resolvido. Especialmente se é um canto fixo, assim, você deixa, né, de uma forma que você possa prender, pendurar numa coisa qualquer, segurar na mão, pedir para alguém segurar para você, mas dá para fazer. Aqui, por exemplo, eu estou usando a luz do softbox, como eu falei, que está aqui, ó, fazendo toda essa luz principal e é bem difusa, um ring light ali, então eu tenho 2 iluminações difusas vindo assim de ângulo e não de frente, justamente o que eu falei aqui para vocês. Quando tá de dia, ainda tem a luz aqui da janela que dá uma iluminada pelo lado, é bem bacana, e ainda tem a luz ali de trás que está iluminando a parede, o cenário, que como aqui no meu caso está bem longe, ela ia ficar muito escura e ia parecer que eu estou num ambiente escuro, então uma luzinha ali atrás ajuda a destacar também. No seu caso, provavelmente você não vai usar, porque você vai fotografar um pouco mais perto ali da parede, então as 2 luzes que você estiver usando, ou uma, né, se for o que você tem, já vai estar funcionando. E aí no quarto ponto eu trago aqui essa questão entre o fundo mais escuro ou o fundo mais claro, ou até mesmo um fundo colorido, né? Vamos falar sobre essas diferenças, tá? Eu mencionei que antes eu usava fundo escuro, né, com uma textura lá de madeira para as minhas tatuas, e que recentemente eu mudei para fundos mais clarinhos, fundo cinza, com uma textura de uma parede meio de cimento queimado, uma coisa assim. Então eu vou dizer para vocês por que eu fiz essa escolha. Vou falar um pouco tecnicamente sobre cada uma dessas abordagens. O fundo escuro, associado e relacionado ao âmbito da tatuagem, ele traz uma pegada mais tradicional. A apresentação ela vai para aquele lado mais alternativo, associado, sei lá, ao rock, às esculturas, né, mais marginais. Tem um peso mais dramático, né, no fundo preto. Ele vai destacar menos a parte do corpo, ali dependendo do tom de pele, pode acabar ficando um pouco mais próximo, né, o tom do fundo. E ele também ajuda a destacar mais a parte do corpo que está ali sendo iluminada. Então, ou seja, o corpo, a parte do corpo, ela destaca, ela recorta do fundo e valoriza também um pouco as cores por contraste aí. Já o fundo claro, ele tem essa pegada mais clean, ele tem um tom um pouco mais moderno, um pouco mais elegante, e por isso ele passa uma sensação de ser mais leve, de ser mais arejado, mais espaçado, mais bem iluminado, né? Em compensação, ele traz uma neutralidade que às vezes pode ser até um pouco mais frio, em oposição ao apelo dramático que tem ali do fundo mais escuro. Mas, em compensação, o desenho vai se destacar mais de toda essa neutralidade que está ali entre pele e fundo. Então, a verdade é que não tem melhor ou pior. O que muda é a sua intenção ao escolher um caminho, né, ou outro. Depende da identidade do seu trabalho e do perfil também de público que você quer alcançar. Por exemplo, também, em vez de claros ou escuros, um fundo colorido pode ser uma opção interessante se você tem um trabalho muito de pop art, alguma coisa assim, né? Trabalha com muitas cores, você pode, de repente, inclusive, ter algumas variações que você usa. Mas eu diria para você ter um pouco de cuidado com essa abordagem, porque o fundo colorido ele tende a deixar o feed muito poluído, muito chamativo, se você não tiver muito controle de como você vai fazer isso. E acaba brigando um pouco com as cores das artes. Então, eu acho que vale você ficar na neutralidade ali entre fundos claros e escuros com tons de preto, tons de cinza, branco, fundo de parede. Aí essa é a hora que você me pergunta, né? Mas você disse que estava usando ali uns fundos fotográficos agora, né? Umas coisas mais variadas. E bom, eu vou falar então sobre isso agora, os fundos diferentes. Por que eu deixei um pouco mais para o final? Porque esse aqui eu aconselho cautela. Cara, usar fundos fotográficos com mais informação, com cenário ou com alguma imagem, tem muito risco de brigar com a imagem da sua tatuagem, da sua arte, ou seja, de competir
pela atenção do observador e acabar ficando tudo um pouco embolado. Então, você só deve usar esse tipo de abordagem se você tem muita certeza do que você está fazendo e se você tem um bom motivo. Precisa ter intenção. Ao usar esse tipo de abordagem com imagem no fundo, você ganha uma vantagem extra aí na sua comunicação, que é a possibilidade de passar uma mensagem mais subliminar, assim, uma mensagem oculta que vai somar a própria tatuagem que você está mostrando ali no portfólio. Isso é usado para gerar sensação, para gerar identificação. Então, usando o meu caso como exemplo, né, esses anúncios que eu mudei os fundos ali, por que eu fiz isso? Esse tipo de imagem que eu usei no fundo, ela reflete um pouco da minha própria personalidade enquanto artista, né, das coisas que me inspiram, de quem eu sou, de o que eu uso, né, como decoração no meu ambiente, né, onde eu estou na minha casa. Então, bastante planta. E a ideia aqui era, de repente, se comunicar com um público que tem interesses parecidos em comum comigo, né, de natureza, de elementos místicos, ocultistas. São estéticas que estão ali conversando, né? Em geral, quem gosta dessa pegada assim, curte uma psicodelia, curte uma cachoeira, uma natureza, curte elementos místicos, temáticas que têm a ver com o meu trabalho. Então eu acho que não só às vezes combina na temática, como também nessa estética, tudo isso aí alinhado. E com isso também eu acabo direcionando, né, para um público que talvez trate a tatu como uma forma de arte um pouco mais elevada, né, sem aquele estigma, que já tenha o reconhecimento, já se reconheça o valor, né, da arte, da tatuagem, do artista, e até que talvez tenha um poder aquisitivo um pouco maior e vai prestar atenção, né, nessa comunicação que eu diferenciada, que não tem a ver diretamente com aquele tradicional da tatuagem que eu falei, né, o fundo escuro e tal, acaba remetendo. E de novo, não estou dizendo que um é melhor que o outro, depende do foco do seu público, quem são os seus clientes, como é o seu trabalho e como você quer se colocar. E aí eu estou explicando por que eu fiz essa mudança em parte da minha comunicação para fazer os anúncios e como que os fundos, né, diferentes me auxiliam para direcionar essas intenções. E essa última dica, essa sim, é para quem quer passar uma identidade forte e ter um diferencial. Um espaço de portfólio onde você pode customizar para você colocar a sua cara, para você colocar a sua personalidade. É o diferentão, que é também muito mais profissional. Afinal, a gente sabe que o Instagram, ele às vezes limita um pouco só pelo fato de que o formatinho que você tem que sempre postar, né, o feed é aquele de 3 coluninhas com as linhas uma em cima da outra, fazendo aquele mosaico, e poder customizar, cara. Quantos artistas, tatuadores, ilustradores aí não tem uma vontade ou até já tem um projeto de uma lojinha, né, para poder vender print, vender camisas e tal. Então, se você quer, de repente, ter um portfólio diferente, com as imagens estouradonas, se você quer criar um layout, sei lá, horizontal, às vezes chega uma hora que a gente quer apresentar nosso trabalho de uma maneira mais impactante. Então, se esse é o seu caso, eu te indico o Zyro, cara, que é o jeito mais fácil e rápido de criar portfólios virtuais, de criar lojas virtuais. Você pode escolher entre centenas de templates criados por designers que sabem o que estão fazendo. E para personalizar tudo é só arrastar de um lado para o outro, você não precisa saber programar, não precisa saber nada de código, é só arrastar, fica bem fácil. E aí com isso você pode criar o seu portfólio em questão de minutos. Eu não tô brincando, minutos. E galera, agora falando sério, bem transparente com vocês, foi o pessoal do Zyro que fez com que esse vídeo aqui fosse possível, investindo e patrocinando o canal. Então é muito bacana que isso aconteça, porque dá um gás para mim, me ajuda nesse projeto e faz valer a pena também sentar, gastar horas do meu dia, o dia inteiro, produzindo uma pauta rica de conteúdos para vocês. Então se vocês já estão curtindo até aqui, deixa esse like. E agora eu vou oferecer alguns presentinhos para vocês, para valer ainda mais a pena. De cara, quem chegou até aqui já ganhou um presente, que é um descontão especial e ilimitado nesse mês de março, que é o mês do consumidor. Então o Zyro vai te dar até 77% de desconto, mais 3 meses grátis, para você se inscrever até o final do mês, se você escolher qualquer um dos planos anuais deles. Mas somente através do meu link especial, que está aqui na descrição do vídeo. Ou usando o cupom RAONTATU lá na hora de se inscrever. Eu testei a plataforma, achei bem rápido, achei bem prático, bem fácil mesmo. Como eu sou designer, já trabalhei bastante nessa área, eu posso dizer que fiquei bem impressionado. E é barato se você comparar com algumas outras opções aí do mercado. E é bem legal que eles têm suporte 24 horas. Então se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, você pode entrar em contato. No vídeo que vem eu vou fazer inclusive um tutorial completo de criação de um site, portfólio, para um estúdio de tatuagem. Eu vou fazer esse exercício junto com vocês. E vai ser bacana porque eu vou aproveitar para mostrar um lado meu que eu normalmente não mostro, que é o lado
designer, né? Mostrar por trás das cortinas ali, criando um projeto de design, falando sobre a teoria, sobre as escolhas, né, de como diagramar, de como montar layout, de como pensar na estrutura do site, voltado aí para a intenção da divulgação do seu estúdio ou do seu marketing pessoal enquanto tatuador. E bom, vamos lá falar sobre o que eu sei que vocês estão esperando, o desafio e os prêmios, os presentes para vocês. Bom, eles me pediram sugestão de como fazer um anúncio legal para o meu perfil de público, né? Eles queriam conhecer o meu perfil e, claro, eles sabem que eu, né, melhor do que eles, vai saber o que a galera quer, o que vocês se interessam. E aí, a primeira coisa que eu disse, né, além de fazer um conteúdo que tenha a ver, um conteúdo que realmente acrescente para o tatuador, para o artista, é dar um presente. Eu fiz questão de pedir para eles um presente bacana. E aí a ideia é dar esse presente para quem mostrar que usou melhor as dicas que eu dei aqui no vídeo. Então eu estou propondo esse desafio que eu acho que vai motivar, estimular todo mundo a botar essas dicas em prática para dar uma movimentada, para a gente ver as coisas acontecendo mesmo. Vai ganhar quem me mostrar a maior mudança de antes e depois no seu feed de portfólio lá no Instagram. Então você, tatuador, que quiser participar, basta me mandar um print do antes, ou seja, como está agora o seu perfil, o feed do seu perfil no Instagram, e um print do depois, ou seja, como ele ficar depois que você colocar em prática tudo que eu te dei de dica aqui no vídeo. Se você está assistindo na data de publicação desse vídeo aqui, ou seja, dia 22 de março, você tem 5 dias para correr e mexer no seu portfólio, repensar a seleção de fotos. De repente, olha só, entra em contato com aqueles clientes que você tem mais próximos aí, que moram perto, ou que você é brother, tem, né, alguma intimidade, amigos, e chama essa galera que você já tatuou para refotografar, para tirar uma nova série de fotos todas no mesmo fundo, na mesma luz. Se você marcar com uma galerinha aí, tipo 6, 8, 9 pessoas, você faz isso tudo em um dia, assim, e já tem uma nova apresentação, se esse é o seu problema, né? Se o seu problema principal era as fotos, se era selecionar o feed, de repente, ou se você está pensando em recortar o fundo, aí você tem a oportunidade de repensar do zero. Então é isso, você tem até esse domingo, dia 27 de março, para me mandar no Instagram, @raontatu, uma DM com esse print do antes e do depois do seu perfil do Instagram. Porque no dia 28, ou seja, na segunda-feira que vem, eu vou gravar um react. Ou seja, o legal disso tudo é que mesmo que você não seja escolhido como o vencedor desse desafio, né, você ainda tem a chance de ter o seu perfil, de ter o seu portfólio analisado por mim num react que eu vou gravar. E aí, pô, eu vou tentar dar bastante dica construtiva, trocar ideias, explicar o que eu acho que precisa melhorar, o que você fez de bom também, né? Elogiar, enfim, analisar os melhores casos que a galera me enviou, ou até de repente alguns que eu escolhi que eu acho que merecem receber umas dicas legais. Você vai ter, então, com isso a chance de ter o seu portfólio analisado. E no fim desse react, eu vou anunciar o grande vencedor aí do desafio. E aí você deve estar aí por dentro, tá, beleza, mas o que o vencedor ganha? Cara, para começar, 1 ano de assinatura grátis do melhor plano do Zyro. Então você vai poder fazer o seu site, o seu portfólio, todas as possibilidades da plataforma, da ferramenta deles, por 1 ano gratuitamente. Esse é o presente que eu pedi para eles prepararem para a gente apresentar para vocês aqui no vídeo. E agora tem o meu presente para eu também dar um estímulo extra, deixar vocês ainda mais animados. Eu vou dar uma vaga para qualquer um dos meus 5 workshops em vídeo, tá? Então são todos esses que estão aqui na tela. Vocês talvez já conheçam, saibam de alguns. Talvez alguns vocês já tenham feito um ou outro, então por isso que eu vou dar a opção de escolher entre os 5, tá? Se você já tiver cursado 1, 2, 3, não sei, você vai poder de repente completar e fazer o que você ainda não fez. Se você ainda não é meu aluno, você vai ter a oportunidade de conhecer um desses meus workshops, beleza? Eles normalmente são pagos, eu vou te dar esse acesso ilimitado, gratuito para você cursar, para você estudar todas as aulas em vídeo. Beleza, então corre, tá, para fazer esse desafio. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Um abração, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!